Assunto colocado e debatido. Vamos passar para frente então agora, falar um pouquinho de desemprego. Saíram os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostram que o mercado de trabalho brasileiro superou ao final de 2022 o patamar pré-pandemia. A taxa média de desemprego no ano foi de 9,3%, o menor patamar desde 2015. No quarto trimestre encerrado em dezembro, taxa de 7,9% segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Por outro lado, entre os meses de novembro, dezembro e janeiro deste ano, a taxa de desemprego subiu no Brasil depois de 10 recuos consecutivos. Segré, você que entende do assunto, que fala diariamente de economia, como é que lê esses dados? Por um lado, a gente tem um aumento do desemprego, mas se compararmos com os últimos 6 anos, é a menor taxa para este período, embora tenha crescido em relação aos meses anteriores, os meses de 2022. Vamos colocar esses números de uma forma bem clara e didática para quem nos assiste e nos ouve, por favor? Claro, Evandro. Primeiro, a taxa de desemprego é formada por pessoas que procuram emprego e não conseguem. Essa taxa de desemprego subiu em função dos meses de novembro, dezembro e janeiro, e qualquer pessoa simpatizante da esquerda vai falar, mas em novembro e dezembro não era o Lula o governo. Qual foi o motivo que gera essa perca de desemprego ou da contratação? Tirar o pé do acelerador por parte de muitas empresas e segurar a contratação até saber qual será o próximo plano econômico, que até agora não sabemos. Eu valorizo muito o que foi feito pelo Paulo Guedes, sobretudo, porque a taxa, quando estava, o pico da pandemia, estava em 14,9%. E conseguir diminuir praticamente para a metade, 7,9%, na última medição do governo Paulo Guedes-Bolsonaro, me parece uma questão muito, mas muito resgatável. Então, não é preocupante quando uma taxa tem de um trimestre para o outro uma pequena elevação. O que me preocuparia seria que essa elevação continuasse a aumentar nas próximas medições. Então, janeiro está identificando novembro, dezembro e janeiro. Vamos aguardar fevereiro para ver o que acontece, mas uma coisa fica clara. Até que o governo não apresente a política econômica que pretende manter nos próximos 4 anos, muitas empresas seguram a contratação. Piperno, quero ouvir você sobre essa questão da taxa de desemprego e principalmente se há, de fato, uma análise errônea feita pela esquerda sobre o desemprego no país. Não, veja, a taxa de desemprego, se você comparar janeiro com janeiro, ela continua na curva de queda, é muito menor do que em janeiro do ano passado, porque durante o ano passado o desemprego foi caindo de mês a mês. Isso é fato. Quando você tem uma desaceleração na economia, o reflexo no emprego, muitas vezes ele não é imediato. Quer dizer, a economia cai um pouquinho esse mês, na semana que vem já demite um monte. Não é assim. 2014, por exemplo, ele é exemplar nisso. A economia ela foi desacelerando o ano todo, e quando chegou o mês de dezembro, a taxa era de 4,1, que deu uma média de 4,8, 4,9 o ano todo. Mas ali, claramente, já havia uma desaceleração da economia e isso se refletiu no emprego muito depois. O que acontece no Brasil, o que também ajuda a explicar janeiro, é que no segundo semestre a economia apresentou desaceleração em 4 dos últimos 6 meses, inclusive nos últimos 3 meses do ano. E isso faz com que a curva do desemprego lá na frente, ela inverta aquela curva de queda, aquela tendência de queda. Vai começar a subir um pouquinho. Você concorda com o Piperno, Segré? Com que vai subir, não. Eu acho que a taxa de desemprego vai continuar a subir. A contratação de emprego, para mim, não vai subir. O que tem de comum que no primeiro semestre seja bom e no segundo semestre seja ruim? A dúvida das pessoas que contratam em relação a quem ia ganhar a eleição. Confirmada que perdeu o Bolsonaro, o empresário fala, ok, eu já sabia o que ia fazer o Bolsonaro, agora preciso saber o que vai fazer o Lula. Como ainda não sei o que vai fazer o Lula, então eu puxo essa possibilidade de contratação que continua tendo. O problema sempre é que a quantidade de contratação tem que ser maior que aqueles que são demitidos. E esse é o ponto. Se não temos investimento e não teremos até não saber o impacto desse arrefecimento tributário.
Se não temos investimentos, porque não sabemos qual vai ser a interferência do governo na taxa de juros, o empresário não vai contratar. Por isso que eu acho que a taxa de desemprego vai continuar aumentando até o governo mostrar para que está no governo. Piperno, eu já vou passar aqui para o Poit também. Você quer colocar algo? Depois... Tem duas coisas que a gente pode mencionar. Vai lá, porque eu ouvi tua reação, então, aí eu já passo. Né? É evidente que... Você sabe, né, Poit? Quando ele começa a se mexer demais na cadeira... Novembro e dezembro, você tem razão, o empresário, empresário tinha dúvidas em relação ao novo governo e sabia. Só que, repito, o desemprego caiu em 4... Aliás, a economia, ela caiu em 4 dos últimos 6 meses. Então, por exemplo, em setembro, Bolsonaro estava vivo, estava no páreo. Agora, há um outro fator muito relevante no segundo semestre, que foi o aumento muito forte da taxa de juros. Essa de 13,75, ela não é de agora, ela já vem do segundo a mais ou menos um semestre aí. Então, é evidente que isso também fez com que muita gente colocasse o pé no freio. O custo do dinheiro ficou mais caro. Prova de que o varejo teve um resultado muito ruim no último trimestre. Os americanos estão aí para não deixar a gente mentir. Segre já estava discordando de novo. O Poit, eu não sei se ele quer moderar ou se ele quer botar fogo nessa fogueira, mas é o seguinte, a gente já vai voltar aqui para as respostas de vocês. Bom trabalho. Vamos falar um pouquinho então de novo agora dessa questão do desemprego. Estava tendo aqui... Vou na fechada, Vitinho? Você manda, eu obedeço. E aí a gente bota o corte aqui para o pessoal. Olha só... Estava havendo ali um debate sobre a questão dos motivos que levam, o que esperar dessas taxas, ou se elas são provocadas pelo reflexo do que vem anteriormente e se isso pode trazer resultados depois. Havia um debate entre Segré e Piperno. Piperno concluiu a fala dele naquele momento. Eu vou abrir para o Segré falar então agora e depois vou jogar para o Poit, porque ele ficou quieto esse tempo todo, enquanto vocês discutem aí. Segurando. A primeira questão. Lembrando que quando começou a despencar o emprego foi quando o governo Dilma mudou a matriz econômica. Então, cuidado com esse negócio do arcabouço fiscal, que pode impactar também. Mas a taxa de juros que menciona Piperno, que eventualmente subiu sim, não é um controlador ou detentor de emprego subindo, emprego baixando. Tanto é que a arrecadação subia. E essa arrecadação sobe porque tem mais atividade econômica. E quando tem mais atividade econômica, consequentemente, tem mais emprego. Então, a relação da taxa de juros é para equacionar a atividade econômica e não gerar uma inflação mais alta, mas não interfere no emprego. Oi, tio, onde você está nesse debate? Perfeito, eu concordo, eu estou mais com o Segré aqui. Só colocar algumas informações adicionais. Primeiro, o Brasil saiu lá dos 14 para chegar no 7,9% de desemprego, com medidas e com micro-reformas ali econômicas conduzidas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. E alguns estados como Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rondônia atingiram praticamente pleno emprego, gente. Estados que têm empreendedorismo e estados que têm agro forte na sua matriz econômica. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, taxa de juros foi elevada como uma maneira de controlar a inflação. E a inflação vindo alta é um sinal de que tinha demanda represada e o pessoal está saindo na rua, está comprando, está sendo empregado e o dinheiro está fluindo na economia. E foi por isso que a taxa de juros subiu. A minha opinião é muito firme. Eu convivi com muitos empresários e com as pessoas na rua durante a campanha, aqui em São Paulo principalmente. Todo mundo. Rapaz, eu não vou investir. Rapaz, eu estou segurando, eu não sei quem vai ganhar. Ganhou o Lula pé no freio. Porque eles não sabem como será o Lula e o seu ministro da Fazenda na economia, gente. Então, o pé no freio e o desemprego tem muita relação com a desconfiança, com a insegurança. Por isso que é muito importante divulgar logo esse arcabouço fiscal. Ninguém... E aí outra coisa, enquanto não divulga o arcabouço fiscal que a gente falou no começo do programa, os juros também não vai baixar. Então, olha que ciclo vicioso, que bola de neve ruim. Divulgou o arcabouço fiscal, se for bom, pode subir a bolsa, pode voltar a investir e mobiliza o BC para baixar juros. Se for ruim, apertem os cintos e segurem, porque vai ser muito mais difícil. Esse momento do programa deixou de ser um 3 em 1, virou um 2 contra 1. Então eu vou abrir mais um espaço para você, Piperno. Rapidamente, para não cansar em 15 segundos, Vinícius. Vou te dar só um exemplo que eu vi essa semana. Associação Brasileira dos Incorporadores Imobiliários,
ela critica mais uma vez a taxa de juros e diz que o setor realmente está perdendo muito. Não exatamente parou, mas perdeu o ritmo porque não dá para fazer novos lançamentos, para se imaginar novos lançamentos com a taxa de juros desse jeito.